boa noite a todos. 2 sessões para a conclusão da votação desse projeto de decreto legislativo que o Congresso Nacional autoriza o governo brasileiro a firmar um acordo com os Estados Unidos, com o governo norte-americano, para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para o desenvolvimento de foguetes de lançadores de satélites. O projeto aprovado aqui na Câmara segue agora para a análise dos senadores. Foram 2 sessões na semana passada e agora essa sessão esta tarde, entrando pela noite, para que os deputados pudessem discutir os pontos que o governo brasileiro firmou com os Estados Unidos, exigências dos norte-americanos para que a base de Alcântara seja utilizada pelos técnicos americanos para a utilização da tecnologia norte-americana nessa utilização da base de Alcântara. Na região há também famílias, comunidades quilombolas, e esse foi o principal ponto da oposição aqui em plenário para tentar combater a aprovação desse projeto. Aqui ao meu lado, 2 deputados que participaram ativamente dos debates, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a favor da proposta, e deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, que também estava fazendo parte da bancada de oposição, contrário ao projeto, afirmando que, além de ferir a soberania nacional, também prejudica os povos quilombolas da região. Boa noite, deputados. O projeto agora segue para a análise dos senadores. O que se ganha, o que o Brasil, começando pelo deputado Hildo Rocha, o que o Brasil ganha com a assinatura desse acordo com os americanos? Olha, esse acordo, ele faz com que se viabilize a base de lançamento de Alcântara, a base de lançamento espacial de foguete, porque nesse acordo os Estados Unidos autoriza que o Brasil faça a partir de Alcântara lançamento de foguetes com tecnologia americana. Sem esse acordo, a base de Alcântara fica inviabilizada, porque todos os foguetes construídos, fabricados no mundo inteiro, têm tecnologia americana. Todos nós sabemos que os Estados Unidos foi o pioneiro no desenvolvimento de foguetes e a ida à Lua, entre outros experimentos e vitórias que os Estados Unidos tiveram. Então, para que a gente possa viabilizar a nossa base de lançamento, era necessário esse acordo, porque o acordo é apenas isso, que o Brasil fica autorizado a lançar foguete com tecnologia americana, com patente americana, desde que obedeça alguns requisitos. Entre eles, preservar o local onde vai ser montado o foguete, o local que é considerado uma área restrita, assim como é restrito quando você vai num hotel, você se hospeda no hotel, você pega um quarto de um hotel, você está hospedado. Se uma pessoa quiser ir naquele quarto que você está hospedado, você tem que pedir autorização para quem está hospedado. Tanto é que o recepcionista, a primeira coisa que ele faz é ligar para o quarto para saber se aquela pessoa pode subir. É a mesma coisa. Então, é o segredo industrial, não se perde soberania, muito pelo contrário, o Brasil passa a ter soberania na indústria aeroespacial, nesse mercado aeroespacial, porque nós vamos passar a ter com Alcântara, com a base de Alcântara, uma janela para o espaço, que nós não temos. Porque nós, lá em Alcântara, só se faz lançamentos suborbitais, só de experimentos. E nós sabemos que é importante fazer as experiências, mas nós temos que colocar os satélites também em órbita, porque agora mesmo estamos sofrendo com derramamento de óleo que está poluindo as nossas praias, principalmente as do Nordeste, e nós não sabemos de onde está saindo esse óleo, porque nós não temos um satélite na nossa órbita apropriado para isso. Nos outros países já tem, principalmente a China, que tem 5 bases de lançamento de foguete. A China, assim como a Índia, também tem 2 bases de lançamento de foguete. Eles estão, e são países que estão na mesma condição do Brasil, tamanho continental como o Brasil e uma população enorme. E eles têm se desenvolvido, e nós não, porque nós não temos uma base de lançamento de foguete autorizada por quem detém 80% da tecnologia, que é os Estados Unidos. Deputado Bom Gás, haverá vantagens para o Brasil nessa instalação dos americanos lá no Maranhão? Nós entendemos que não, porque o Brasil não pode virar hotel dos Estados Unidos. O Brasil não pode ser hotel. O Brasil, quando nós descobrimos o pré-sal, ele também se dizia que nós não tínhamos capacidade tecnológica.
E foram os nossos cientistas, os nossos engenheiros que desenvolveram essa potência que hoje é a opressão. Então, se nós pudéssemos fazer acordos na base de Alcântara, inclusive com os Estados Unidos, mas não só sob o comando dos Estados Unidos. A nossa diferença é exatamente essa. Os Estados Unidos exigiram de nós que nós não pudéssemos usar o dinheiro do aluguel para nós desenvolvermos tecnologia espacial brasileira. Porque o Wikileaks ele já divulgou também, outro dia, que os burocratas americanos, governantes americanos, falaram entre si que isso era para abafar que houvesse desenvolvimento tecnológico brasileiro nesta área. Porque eles querem manter o domínio. Então a base da Alcântara é o seguinte, é uma base então, americana dentro do Brasil. O Brasil vai ter que pedir licença para poder entrar, porque é os Estados Unidos que vão autorizar se entra, não entra. Então é no Brasil, nós não vamos estar impedidos de andar no Brasil, a não ser que os americanos nos deem a benção para entrar. E aí eles vão ter geopoliticamente um espaço para poder fazer o controle na América, que é exatamente o que eles querem. Então, o que nós defendemos é poder fazer parcerias, intercâmbios, troca de tecnologias com todos os países, inclusive com os Estados Unidos. Mas com esse acordo, nós estamos proibidos, por exemplo, de fazer com a China. E o nosso presidente está na China. E nós sabemos como os Estados Unidos nos tratam. O Bolsonaro, recentemente esteve com os Estados Unidos, entregou a base de Alcântara. Entregou petrolíferos, um monte de coisa do Brasil. E aí os Estados Unidos disseram o que para nós? Que iam colocar o Brasil na OCDE. Seria nos países mais desenvolvidos do mundo. Bom, agora o Trump não colocou o Brasil. Então, na verdade, essa é a mostra concreta que os Estados Unidos querem ter um domínio geopolítico, geográfico da nossa região e nós vamos estar entregando, inclusive deixando quilombolas na região também sem a devido reassentamento ou consulta, que é inclusive uma notificação que esse Congresso recebeu, porque acordos internacionais rezam de que deve ter uma consulta às comunidades atingidas. E não foi feita. Então nós estamos, inclusive, desrespeitando as regras internacionais da qual o Brasil é signatário aprovado por esse Congresso Nacional. Então, sob todos os aspectos, acho que não é importante para o Brasil. Nós precisamos investir em tecnologia, sim, isso não é contraditório. Nós precisamos investir em tecnologia e para isso tem que ter orçamentos, tem que ter espaços. E o Bolsonaro, sobre o tema que foi mencionado aqui, do petróleo que está invadindo agora as praias do Nordeste, por exemplo, recentemente o Bolsonaro acabou com a comissão de controle sobre exatamente os óleos poluentes nos rios, no mar. Nós tínhamos uma comissão, o Bolsonaro acabou com ela. Então, na verdade, essas temáticas elas são importantes que a gente possa debater. Eu acho que nós aqui temos que avançar para não termos uma subordinação tecnológica. Nós temos uma soberania tecnológica. E, no nosso entender, isso aqui subordina e não dá soberania. Deputado Hildo Rocha, a exclusividade com os Estados Unidos nesse acordo compensa o retorno financeiro, esse aluguel que o Brasil vai receber, compensa essa exclusividade com os Estados Unidos? Não tem exclusividade nenhuma. Não há exclusividade. Estados Unidos não vai lançar foguete daqui, eles têm um cabo canaveral. Estados Unidos tem 3 bases de lançamento de foguete muito bem equipados, eles não vão precisar daqui. Assim como a China também não vai lançar foguete aqui do Brasil. A China tem 5 bases de lançamento de foguete. Então, o que nós estamos tratando nesse acordo é uma autorização dos Estados Unidos de que a base de Alcântara pode lançar foguete com tecnologia americana, desde que não deixe que o produto americano seja copiado, pirateado. É só isso. Não tem exclusividade, até porque os Estados Unidos não vai querer lançar daqui. Ele tem o cabo canaveral, ele tem outras bases de lançamento, assim como a China também tem. Então não tem isso de exclusividade para o americano. O americano não vem lançar aqui, quem vai lançar aqui é o Chile, que precisa, é o Uruguai, é a Argentina, é países da Europa. Mas os Estados Unidos têm as melhores bases de lançamento de foguete. Por que ele vai usar o nosso? Não tem sentido isso. Esse acordo é apenas para autorizar o Brasil a lançar foguetes, que poderia ser da Barreira do Inferno, mas vai ser em Alcântara, porque a Barreira do Inferno está invadida de casa, não tem muita segurança para se lançar um foguete, e a base de Alcântara tem todas as condições, além de estar situado na bacia de São Marcos, que é uma baía, na Baía de São Marcos, que tem um enorme volume de água que propicia o lançamento de foguete, como é o Cabo Canaveral. Tem perspectiva de investimento? Tem algum valor de retorno para o Brasil, principalmente para o Maranhão, para a região? Sem dúvida nenhuma, há muitas empresas buscando já
Alcântara para que possa estar viabilizando a partir dessa autorização o lançamento de satélite. E nós precisamos, enquanto que na Europa tem 50 mil satélites, nossa órbita no Brasil só tem 20. E nós precisamos essa base para lançar os nossos satélites. O que nós estamos fazendo hoje é alugando Kourou, que é francês, que é na Guiana Francesa, para poder a gente lançar nossos poucos foguetes. Quando nós tivermos a nossa base, o preço vai lá para baixo. Então, nós vamos ter uma economia muito grande e daqui a 3, 4 anos nós vamos estar totalmente interligados. Aquelas cidades do interior lá do Maranhão que não tem comunicação por internet, vai ter comunicação por internet, vai baratear o preço das ligações, tudo vai ser muito mais barato, porque nós vamos ter satélites em abundância na nossa órbita. E isso vai desenvolver o Brasil, isso vai ajudar muito o Maranhão, até porque vai gerar emprego. Hoje são 800 pessoas que são empregadas na base de Alcântara, com a instalação de empresas que vão querer utilizar lá para alugar espaço, para fazer com que a Alcântara seja um play de lançamento de foguete. A nossa ideia é de que aumente para 5, 6, até 10 mil pessoas que vão estar lá trabalhando. São pessoas com salários altíssimos. Nós, inclusive, da bancada do Maranhão, já colocamos uma emenda de 40 milhões de reais 2 anos atrás para que fosse instalado o ITA no Maranhão, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, já está formando os engenheiros aeroespaciais e todos os técnicos maranhenses que serão utilizados a inteligência desses maranhenses lá na base de Alcântara. Quando você vai lançar um foguete, você vai ter que primeiro montar ele. Ele vem totalmente desmontado e algumas peças serão fabricadas preferencialmente no próprio estado do Maranhão. Peças de alumínios que serão fabricadas lá e esses equipamentos têm que ser juntados, têm que ser montados. E essa montagem é como se fosse uma montagem de veículos, de carro, gera muito emprego, porque você vai precisar do funileiro, você vai precisar do eletricista, você vai precisar de vários profissionais que terão que se adequar a essa nova realidade. E isso vai fazer com que surja mão de obra em Alcântara e no Maranhão. Então, e são salários altos. O mercado aeroespacial, hoje, ele está em torno de US$1 trilhão. Muito obrigada, deputado Edu Rocha. Para concluirmos, deputado Bongás, qual seria a alternativa, qual seria a opção para que essa base de Alcântara fosse utilizada sem prejuízo às comunidades e com retorno financeiro ao Brasil? É sempre bom dar exemplos. O Brasil desenvolveu, através da Embraer, altíssima tecnologia para fabricação de aviões, através da Embraer. O que o governo fez e esse Congresso aprovou? Entregar a nossa tecnologia para a Boeing dos Estados Unidos. Então o Brasil desenvolveu tecnologia, tem cientistas, tem engenheiros, tem gente extraordinária do Brasil. E aí nós entregamos para a Boeing dos Estados Unidos. Então, vai gerar emprego para o Brasil? Não vai. Nós vamos estar transferindo o nosso conhecimento, a nossa ciência, o nosso saber para os americanos. No tema do pré-sal e da Petrobras, nós acabamos com o conteúdo nacional. E vai ser o conteúdo nacional das empresas dos outros países, principalmente os americanos. Vocês acham que os americanos vão usar esse espaço aqui para uma mamata para o Brasil? Não. Se eles não vão lançar seus foguetes aqui, então por que eles têm interesse de impedir que nós desenvolvamos tecnologia nossa aqui? Porque eles querem lançar nos seus espaços e ainda dominar o nosso. E nós, se pensamos em soberania, vamos buscar acordos com eles, com a China, com vários outros países, com a Nigéria ou tantos outros do mundo inteiro, certo? Que tem acordos, inclusive, que estavam em curso, tá? Que hoje estarão restritos apenas a 35 países. A 35 países. E quem vai dizer quem pode estar nesses 35, quem pode ter poder de veto sobre eles, é os Estados Unidos. Então, na verdade, assim, ele não é bom para o Brasil. O Brasil tem que pensar na sua soberania, na sua independência e não na sua subserviência. E o pior disso tudo é que o aluguel, a comparação é boa, né? Nós não podemos virar um hotel dos Estados Unidos. O aluguel que eles vão nos pagar, o Brasil pode usar em desenvolver tecnologia aeroespacial para o Brasil? Não. Então, aonde tem acordo bom nisso? Não dá para aceitar. Por isso, nós votamos contra. Muito obrigada. Boa noite, deputado. Obrigada pelas explicações. Obrigado.
O projeto, então, de decreto legislativo segue para a votação do Senado. Aqui na Câmara, algumas tentativas de modificação ao texto foram apresentadas pelas bancadas de oposição, mas foram todas rejeitadas, como uma emenda que pretendia retirar do texto, por exemplo, o acordo para essa restrição de lançamentos de satélites por países sujeitos a sanções do Conselho de Segurança da ONU e acusados pelos Estados Unidos como financiadores de terrorismo, como a China, por exemplo. Então, essa parte também não foi modificada, o texto continua o texto original, conforme foi assinado pelo Brasil com os Estados Unidos, segue para a análise dos senadores. Você fica agora com a programação da rádio e da TV Câmara.